Vamos prosseguir com o tema Qual é sua atitude diante da peleja? A primeira e segunda parte deste assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você poderá acessar depois que assistir este e acompanhar como que eu introduzi o assunto e na segunda parte como que eu prossegui com o assunto. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto porque muitas vezes nós nos acovardamos e o problema disso, da desistência, é que quando não cumprimos com o nosso chamado, não desenvolvemos a nossa missão, nós acabamos nos tornando seres humanos fora de uma rota e muito propensos a nos autodestruir e atrapalhar a caminhada do outro. Então, essa percepção de que tem um objetivo de estarmos aqui no tempo e no lugar onde estamos é justamente para que possamos entender essa situação de caminhada, de travessia, e que estaremos encontrando algumas pessoas por um tempo, algumas uma única vez, mas que na caminhada nós vamos fazendo trocas. Eu vou aprendendo, eu vou ensinando. Então, aprender com o diferente e ensinar sem reserva, generosamente. Pois bem, vamos tentar nos encontrar aqui no assunto. Qual é exatamente o momento, a situação favorável, vamos dizer assim, para que uma pessoa se desenvolva? Aquela pessoa que nasceu num lugar onde a cultura é aberta, onde a família é aberta para as mudanças e que entende que o que foi registrado na história, embora seja um registro do vencedor, mas foi registrado e a pessoa conhece a história, a pessoa sabe o que deu certo, o que deu errado, o que não pode repetir, mas esta pessoa que você está sob cuidado quando nasceu, ela percebe também que este é um tempo diferenciado, que não dá necessariamente para seguir como se a vida fosse uma cartilha. A partir do conhecimento, da maturidade, da elaboração, tu vai apresentando situações propostas para este tempo. Então, esta criança, quando nasce num contexto assim, certamente ela vai desenvolver cada fase, vai brincar quando é criança, vai experimentar quando é adolescente, vai se treinar quando é jovem, quando é adulto será responsável. Um cidadão, uma cidadã que certamente vai agregar, sem trazer muito peso, muitos problemas. Só que não é assim na minha vida, não é assim em muitas vidas, porque há uma situação cultural em que usa-se a tal da rédea curta. Então, ou então, se formos conversar mais para um lado espiritualizado, toca-se na unção da pessoa, para que a pessoa faça não o que ela é chamada para fazer, mas o que é aceito na comunidade. Porque o que é aceito na comunidade é tido como certo. E aí nós temos então um problema da subserviência, do começo de uma escravidão, de um negar-se. Até há uma expressão bíblica, mas que não é paralelo a isso e nada a ver. Do negar-se a si mesmo, então toma a sua cruz e segue-me. Isso é um contexto específico, mas usado muito errado. Mas o que me refiro é a pessoa quando ela, desde pequena, ela começa a ser usada, o seu tempo, a sua energia, para servir o outro. E não que seja um serviço coletivo, notório, desejável, necessário. Não, é um entretenimento perverso. Então, a pessoa sem tempo, a pessoa sem energia,
ela só quer um canto para descansar. E o tempo passa e chega o tempo da responsabilidade, ela não tem como cumprir com seus deveres sociais. Então, como se dá isto? Nós vamos voltar lá nos primeiros exemplos que eu dei, usando a personagem bíblico de Davi e também o meu contexto das minhas experiências que estou usando aqui, neste tema. Sobre Davi. Davi fez vários casamentos, porque um rei fazia alianças e com outros reinos. E os bastidores eram o seguinte: cada esposa queria ser a rainha-mãe e cada filho queria ser o sucessor. Então havia uma demanda de inimizades nos bastidores. E num determinado momento, nós vemos dois levantes dos filhos de Davi. Um de Adonias, num contexto, e outro de Absalão, num outro contexto. Enfim, histórias trágicas que, como eu sugeri no começo, você deve conhecer, porque tudo que foi escrito é para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E só que ali é sempre a mesma questão, seja na história bíblica ou na nossa história pessoal. Quando surgem os constrangimentos, os mal-estar, o abuso de autoridade, a falta de limite, ele tem um motivo. Então, quando não é corrigido no tempo certo, aquilo vai gerando, como diz, uma bola de neve e vai engolir alguém. Então, essa questão de recuar ou avançar diante dos desafios da vida para conseguir ter êxito ou ser engolido pelas derrotas, diz muito respeito ao que recebemos como educação. E aqui eu não vim para culpar pai, mãe, para culpar sociedade, para culpar ninguém. Não. O objetivo aqui é reflexão. Porque quem ainda não tem filhos pode pensar nisso. Quem tem filhos pequenos, minimamente, precisa ensinar uma criança a ter horários. Horário de dormir, horário de levantar, horário de comer. Horários. Porque a vida tem regras. O respeito. Eu tenho 3 filhos adultos e não acho que fiz grandes coisas, mas eu nunca vi um filho meu fazer uma birra no supermercado. Nunca vi um filho meu não comer um legume ou querer determinada roupa ou determinado acessório, além do que eu ou o pai deles achava que era necessário para a fase deles. E os meus filhos são adultos responsáveis. Quando tem problemas, sabem resolver. Então, é assim, eu, na minha idade, não consigo entender como é que uma criança faz o que quer. Entende? Então, assim, mesmo que nós, eu, você, nossos filhos, sejamos pessoas treinadas para aprender a se alimentar, aprender a ter qualidade de sono, a ter relacionamentos minimamente saudáveis, nós não seremos poupados na vida. Nós vamos nos encontrar em determinado momento com situações muito intensas. Vamos encontrar pessoas falsas, pessoas traiçoeiras, vamos encontrar inimigos velados. E como é que nós vamos interagir, sobreviver a isso se não sabemos o mínimo? Então, precisamos realmente estar atentos a essa questão mínima de que, se nós quisermos ter atitudes diante da vida, atitudes que nos engrandeçam e que contribuam para o coletivo, nós precisamos aprender que reconhecer quem somos e as habilidades que temos
que é o diferencial, a palavra que eu usei no primeiro e segundo vídeo. O diferencial, qual é o seu diferencial? O seu diferencial nada mais é do que as tuas habilidades. O que é uma habilidade? É um dom, é um presente que você tem. E só você tem. Só você faz daquele jeito. Todo mundo sorri, mas o seu sorriso é diferente. Não tem pessoas que dão um sorriso bem aberto, outros são mais tímidos. Cada um tem seu jeito de falar. Então, a habilidade, o dom ou o diferencial, são sinônimos nesse contexto, é o que nós ganhamos. E é isso que nós temos que descobrir. Esse é o nosso segredo, a nossa maneira de vingar nessa terra, de crescer com vigor, com viço, e de ter um prumo, de ter um equilíbrio. Este é o segredo, você tem que se descobrir. Não importa se você está no começo da vida, se já levou alguns tombos, ou se está quebrado, o segredo é esse. Descubra quem você é para você e o que é o teu relacionamento com o universo, com o espiritual, com seja qual for o nome que você dá à pessoa, ao ser divino, ao sagrado. Como eu sigo o cristianismo, eu me refiro a Deus. Mas este relacionamento é importante, porque independe da tua expressão de fé, se é ou não religioso, você precisa ter alguém maior que você sobre esta vida. Porque qual é a tua referência? Nós não podemos seguir pessoas, as pessoas são como nós. Vivem suas fases, tem momentos bons em que podem dar bons exemplos, tem momentos que, nossa, acaba acontecendo algumas coisas impactantes que entristecem. Então, todos nós, eu e os que eu tinha como referência de pessoa correta, que eu queria seguir, temos pés de barro. Então, quando eu me refiro à necessidade de podermos ter um relacionamento com o sagrado, é justamente para isso, para sabermos a grandeza, a bondade, a justiça, o tanto que eu posso fazer, que não há limite para crescer. Sabe aquelas coisas grandes, que independe do lugar que eu estou, é possível. É possível, se nunca aconteceu, se não há registro, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, se acreditar. Mas realmente assim, querer coisas melhores, tirar da mente o que limita, esses pensamentos realmente limitadores. Tipo assim, não, mas eu não sei nada, não consigo nada. Tá, aprenda, né? Se desenvolva, faça, reaja, porque nós não podemos ser sempre sombra e eco. Quando nós buscamos o nosso diferencial, nós temos que ser realmente pessoas originais, pessoas autênticas, pessoas que realmente querem crescer, buscar, fazer. Então, assim, a vida é bem simples. A gente quebra a cara muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de elaborar as nossas dores, os nossos traumas, as nossas feridas, e por nos vitimizar ou por silenciar, por nos negligenciar, nós cometemos muitos erros. Mas tá bem, até aqui foi assim. Agora, a partir daqui, o que você quer? Eu sugiro que você descubra o teu diferencial, que você tome posse do teu dom, da tua habilidade e então desenvolva competências. Cada fase tem o que aprender. O YouTube está aí, cheio de gente ensinando. O que você também tem para ensinar, para trocar, para agregar? E se eu e você temos que aprender, tudo bem. Ainda temos tempo para aprender. Mas assim, a minha sugestão é que nós possamos realmente conhecer
conhecer as histórias da Bíblia, conhecer a história secular, conhecer a nós mesmos e querer melhorar. Né? Nós não podemos gastar mais tempo na roda dos escarnecedores, ouvindo qualquer tipo de conversa, ouvindo qualquer tipo de música, empobrecido sempre, porque tudo está aqui, é a nossa mente, os nossos pensamentos que vão gerenciar, que vão alimentar nossas emoções e as nossas ações. Então, cada dia se renove, cada dia busque, cresça e se permita ser um diferencial. A história de Davi, certamente nós voltaremos a conversar, as minhas experiências de vida. Eu já tive o privilégio de fazer muitas coisas, fui pastora, hoje eu não congrego mais, fui conselheira tutelar, fui capelã hospitalar. Eu já lidei muito com a dor do outro e com a minha, pelas minhas experiências nem sempre bem-sucedidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje é um dia que Deus preparou para que eu e você pudéssemos desfrutar. E nós podemos ser pessoas plenas, abundantes, construir tudo o que precisamos para viver bem, porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu vivo sempre miserável, endividado, problemático, o que eu vou contribuir? Nada. Então, assim, eu sei como a vida é complexa. Quem me conhece, quem já ouviu meus vídeos ou leu a descrição dos meus vídeos, sabe que eu tenho muito respeito pelo ser humano, pelo diferente, e que eu também tenho uma história bastante pesada, intensa, mas é assim, tudo se faz novo a cada dia. E o meu diferencial de superação, o seu diferencial de superação, é o que dá testemunho, é o que dá autoridade, é o que faz com que as pessoas tenham motivo para a ação. É isso, nós continuamos depois.